aí, gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Bom, hoje eu vim trazer um assunto muito especial e muito importante tanto pro nosso dia a dia, pra nossa humanidade, pra nossa família. Acho que pra todo mundo esse assunto é muito válido. Então, se você curte esse tipo de vídeo, continue assistindo. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre um assunto que não é legal, não é interessante, não é algo que a gente deseja passar, mas todos nós iremos passar um dia, que é o luto, né? É a perda das pessoas que a gente ama, a perda das pessoas que a gente tanto gosta e como lidar com isso. Eu só tenho 21 anos, eu não tenho experiência de vida pra falar pra vocês, olha, gente, faça isso que é balé, assim, como que fala? Isso que é batata, vocês vão passar pelo luto muito melhor e tudo mais, até porque eu particularmente só vivi um luto na minha vida de alguém muito próximo, que foi da minha mãe. Eu era uma criança, eu não soube lidar da forma certa na época, e hoje talvez se eu passasse por outro luto eu também teria dificuldades, porque a teoria é muito fácil você falar o que deve ser feito, como deve agir, como deve pensar, mas quando você tá vivendo a situação é completamente diferente. Quando eu perdi a minha mãe, pra quem não sabe, eu perdi a minha mãe por um câncer em 2009, quando eu tinha somente 10 anos, e foi uma fase muito difícil das nossas vidas, onde eu como uma criança eu não entendi, eu entendi que a minha mãe tinha morrido, mas eu não fiquei triste, eu chorei muito na hora que eu descobri. Passou alguns minutos, eu já tava bem, eu tava brincando, eu tava tirando sarro, tipo, vamos levar essa roupa aqui pra ela vestir e tal. Eu não tava entendendo muito a situação. E depois passou uma semana que tudo aquilo tinha acontecido, a minha ficha caiu e eu fiquei muito triste, muito mal, e depois passou de novo. E desde então eu tenho meus picos de sofrimento. Então tem dias, semanas, meses que eu tô muito triste, que eu tô muito mal, que eu tô muito angustiada, eu sinto muita falta dela, como tem meses que eu não me recordo muito dela, não lembro, às vezes eu nem lembro da situação triste, eu somente lembro dela como uma pessoa boa que fez bem pra mim. E com tudo que eu vivi, eu tirei uma experiência e tirei algumas coisas que eu posso estar aconselhando você que tá passando pelo luto agora, ou você que quer estar preparado para esse momento. É muito triste a gente se preparar para algo tão ruim como isso, mas eu procuro pensar que é melhor a gente estar preparado psicologicamente e espiritualmente para enfrentar algo ruim, e a gente tentar enfrentar isso da melhor forma, tirar as melhores coisas dessa situação, do que a gente tá fingindo que nada tá acontecendo e o dia que isso acontecer a gente ficar perdido e não saber como fazer. Bom, então o primeiro passo é que nós temos que entender, para conseguir enfrentar o luto de uma forma mais leve, é lembrar que Deus está no controle da situação. Isso é muito clichê, é muito fácil quem tá de fora falar, calma, Deus sabe de todas as coisas, mas é clichê, mas é a pura realidade. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o porquê essa pessoa teve que ir embora agora, Deus sabe o porquê que teve que ser no susto, a pessoa tava bem, do nada faleceu, ou então porquê que a pessoa tava doente e tinha chance de ser curada, de repente não foi. Uma vez conversando tanto com meu pai, quanto com meu noivo, quanto com amigas minhas, a respeito disso, a gente entrou no seguinte consenso, de que Deus, ele prepara a pessoa de acordo com o que ela pode suportar. Diz na palavra que o Senhor, ele não entrega nenhuma cruz maior do que a gente possa suportar. Então, por exemplo, existem pessoas que não suportariam ver quem elas amam numa cama, doente, indo a óbito. Então Deus, ele, se é o propósito dele que aquela pessoa seja recolhida, ele vai lá e realmente, simplesmente tira do dia pra noite, a pessoa fica sem entender o que aconteceu, mas a pessoa consegue lidar melhor com o luto do que ela lidaria caso ela visse aquela pessoa perecendo numa cama e ela não pudesse fazer nada. Como em contrapartida, existem pessoas que, se perdessem pessoas no susto, elas não teriam uma reação agradável, elas não saberiam lidar com a situação. Então seria mais fácil, mais confortante pra pessoa ver que é aquela pessoa que ela tanto amava, lutou pela vida, ficou numa cama durante meses, durante semanas, e por causa de uma doença ela acabou falecendo. Então Deus, ele tem um cuidado especial até com isso. Vocês podem perceber, as pessoas, geralmente, claro, Deus tem propósito com todas as coisas, pode acontecer completamente o contrário, porque Deus também pode estar querendo ensinar algo. Os mistérios de Deus são muitos e não serão revelados, mas Deus, ele sabe exatamente como é o tratamento com cada um de nós. No meu caso, eu era uma criança, eu tinha 10 anos de idade. Talvez, se minha mãe tivesse morrido num acidente de carro,
putz, olha, me ligasse e falasse, ó, sua mãe bateu o carro e morreu. Talvez eu ficaria desesperada, eu não conseguiria entender, eu sofreria muito, eu entraria numa depressão, eu não conseguiria aceitar isso de forma fácil, mas Deus, ele sabia exatamente como eu e meu pai iríamos reagir, como a família da minha mãe iria reagir. Então, por exemplo, a minha mãe, ela descobriu o câncer dela em janeiro de 2009 e faleceu em julho de 2009. Então, assim, foram 6 meses de luta e eu, como uma criança, eu acompanhei diversas situações onde a minha mãe sofria muito, onde ela chorava, onde ela buscava ar e ela não tinha ar porque o câncer já tinha ido pro pulmão. E eu via minha mãe sofrendo, eu via minha mãe com dreno no pulmão, eu via minha mãe, assim, num estado caótico, assim, onde a minha vontade era que minha mãe pudesse passar por aquilo logo. E o nosso passar por aquilo logo é o quê? Que a pessoa fique bem, seja curada e volte à vida normal. Mas às vezes a pessoa precisa descansar. E é aí que Deus, ele vai tratando a pessoa de acordo com o jeito que a pessoa vai lidar. Cada um tem um jeito, mas Deus, ele usa esse tipo de estratégia para nos preparar para o luto. Então, no meu caso, ficou confortante saber que a minha mãe morreu. Porque eu preferia 1000 vezes a minha mãe descansando, esperando a volta de Cristo, do que a minha mãe aqui na terra sofrendo com dor, não conseguindo respirar, não tendo remédio que acalmasse ela. Então, pra nós, era melhor ver a minha mãe saindo daquele sofrimento do que ela permanecendo. Então, chegou um momento que a gente não pedia mais pra ela ficar. A gente pedia que Deus fizesse o melhor por ela. E o melhor por ela foi que ela descansasse. Ela descansou. E hoje, com certeza, sem dúvida alguma, ela tá milhões de vezes maior, ou melhor do que ela estaria se ela estivesse aqui. Então, Deus sabe o que faz, né? Deus, ele não faz nada errado, né? E aquela coisa que o pessoal sempre fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes nós, com nossa sabedoria humana, a gente não entende, mas Deus, ele entende. E por mais que pareça que não, mas até no luto, Deus usa a melhor estratégia para que você consiga suportar. Então, o primeiro passo é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe do porquê essa pessoa teve que ser recolhida. Às vezes até por uma fatalidade, gente. Muitas vezes a gente não entende por que pessoas boas morrem, por que bandido não morre. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, por mais difícil que seja. Então, se nós colocarmos isso na nossa cabeça, no nosso dia a dia, enquanto a gente não tá vivendo a tragédia, o dia que a tragédia acontecer, o dia que o luto acontecer, a gente vai saber, a gente vai se lembrar daquilo que a gente reforçou na nossa mente todos os dias. Deus está no controle de todas as coisas e para tudo existe um propósito. Diz na palavra que uma folha da árvore não cai sem que Deus permita. Um fio de cabelo meu não sai da minha cabeça sem que Deus tenha consentimento. Então, nada, não pense que, isso foi o inimigo. Não, pode ser uma seta do inimigo? Pode, claro que pode. Pode ter sido o erro da pessoa? Pode, tem o livre-arbítrio, mas com isso, em cima de tudo isso, tem um propósito. Então, o primeiro passo é esse, entender os propósitos de Deus e entender que Deus está no controle de todas as coisas. 2, ter um tempo de sofrimento. Eu já falei isso em outro vídeo, que é o vídeo, acho que de propósitos. Eu não sei, eu acho que foi o vídeo de propósitos. Mas é ter um tempo de sofrimento. Esses dias eu achei o vídeo de uma youtuber, que é a Lilian Melchert. Ela postou um vídeo falando que ela tava passando por um momento muito difícil da vida dela e que ela tava precisando sofrer, que ela tava precisando passar por aquele tempo de sofrimento. E ela falou assim que ela coloca um despertador, tipo assim, olha, mais 10 minutos pra eu chorar, depois eu tenho que parar. Porque assim, na vida nós vamos passar por sofrimento. E nós temos que passar pelo sofrimento. Eu vou até dar o exemplo da minha própria mãe. A minha mãe, ela era uma pessoa que ela guardava tudo pra ela. Era uma pessoa que ela não questionava ninguém, ela não brigava com ninguém. Tava sempre tudo bom pra ela. Ela nunca abria a boca pra falar absolutamente nada. Nossa, sua mãe devia ser um anjo, realmente. Pra quem tava perto dela, era um anjo. Ela era uma pessoa, assim, extremamente agradável de estar próxima, porque ela não reclamava de nada. Pra ela tudo tava bom, o simples tava bom, o grande tava bom. Tava tudo bem, tava tudo perfeito. Mas pra ela, isso foi consumindo ela por dentro. O nosso psicológico, ele depende de que a gente aja de forma sábia. Sabe, o nosso psicológico, ele não é, como que eu posso dizer? Ele não é intacto, sabe? Ele não é ai, nossa, eu posso fazer qualquer coisa que tá tudo bem. Não, a gente tem que cuidar do nosso psicológico. E nós precisamos ter nosso momento de sofrimento. Mas depois do sofrimento vem a parte do recomeço. Vamos se levantar e vamos caminhar. Então, por exemplo, de novo eu vou dar o meu exemplo pra vocês. Quando a minha mãe faleceu, como eu disse, eu não tinha caído a minha ficha. Foi cair a minha ficha acho que uma semana depois. E quando a minha ficha caiu, eu sofri muito. Eu e meu pai, nós sofremos muito. E eu lembro que numa terça-feira,
que a minha mãe faleceu no domingo. Na outra terça-feira, sem ser a que seguia o domingo, na outra, nós botamos um ponto final nesse sofrimento, porque era muito sofrimento. Então a gente ajoelhou na sala da nossa casa e a gente pediu a Deus que arrancasse aquela angústia do nosso coração e que Ele nos desse forças pra continuar, porque a gente precisava, a gente não podia ficar naquilo pra sempre. E a partir dali, por incrível que pareça, Deus escuta as nossas orações. As coisas foram diferentes. Então vamos voltar. Primeiro passo, entender os propósitos de Deus, entender que tudo tem um propósito. Segundo passo, sofra. Por mais que parece besteira, gente, parece coisa de doido, de psicopata, mas determina um tempo pra você sofrer. Fala, hoje é dia, sei lá, hoje é dia 15, então eu vou sofrer do dia 15 ao dia 20. Dia 20 acabou. Aí acabou lenga-lenga, acabou mimimi, é levantar e vamos de novo, entendeu? Isso serve pra tudo na sua vida, em sonhos frustrados, em planos que não deram certo, qualquer coisa na sua vida, mas principalmente pro luto, porque o luto ele é uma coisa que se você for tentar entender, se você for ficar relembrando, você vai se afundando e não tem algo que te traga de volta, porque você é responsável pelo teu sucesso, é você que é responsável por falar assim, não, acabou o sofrimento e agora eu vou pra cima. Então determine um tempo pra você sofrer, se permita sofrer, se permita se trancar no quarto, chora, berra, grita, desabafa, ora a Deus, questiona Deus, briga com Deus, entendeu? Faça o que for necessário para que dentro do teu coração saia toda tristeza, toda angústia. Você precisa fazer uma lavagem no seu coração, na sua mente, em tudo, para que você se sinta limpo daquela angústia. Passou o tempo de sofrimento, então bora lá, seca as lágrimas, começa a agir com a razão. Ai, Bia, mas eu sinto muita saudade. Deixa eu explicar uma coisa. Algumas vezes eu me questionei durante a minha vida, porque existiam vezes que eu não me lembrava da minha mãe. Eu passava tipo um mês sem pensar nela, sem pensar na minha mãe, sem pensar que o que ela fez por mim, o que eu vivi com ela. Eu tenho uma memória muito fraca dos momentos que eu vivi com a minha mãe, porque eu era muito nova. E eu consigo me lembrar da minha vida depois da morte da minha mãe, porque foi tipo como se fosse um gatilho, um divisor de águas. Então, antes da minha mãe eu lembro pouquíssimas coisas, e depois da minha mãe eu lembro de praticamente tudo. Então, eu me culpava muito por não lembrar, por não pensar nela, por não chorar por ela. E, inclusive, logo que minha mãe faleceu, passou acho que 1, 2 meses, uma professora da minha escola chegou pra mim e falou assim, Bia, não precisa ficar fingindo que tá tudo bem, pode chorar. Só que eu tava bem, eu não tava assim, querendo chorar o tempo inteiro. E, gente, primeiro, você não precisa, o fato de você amar uma pessoa não quer dizer que você precisa se afundar num poço sem fim pra mostrar para as pessoas que você amava aquela pessoa. Principalmente quem sabe o amor que você tinha por aquela pessoa e o sofrimento que você tá passando é Deus. É Deus que tem que saber o que você passou e o que você deixou de passar. E uma outra coisa, Deus não se agrada de que você force um sofrimento ou de que você aceite um sofrimento contínuo para que as pessoas vejam o teu sofrimento e se compadeçam. Falam, poxa vida, olha como ela amava a mãe dela, não para de chorar, tadinha. Não, isso não é saudável. E outra coisa, desculpa, eu sei que devem ter pessoas aqui que acreditam que as pessoas que morrem, elas olham pela gente. E não, elas não, segundo a Bíblia, não. Quando elas falecem, elas estão em repouso, elas estão em descanso, né? Elas não estão olhando por nós. Mas eu até peço desculpa se você acredita nisso, eu respeito a tua opinião, mas a realidade que eu acredito e que está na Bíblia é que quando uma pessoa falece, ela está dormindo. Ela não tem como nos ver, a gente não tem como falar com elas, não existe isso. Então, assim, o fato de... Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, mas se minha mãe estivesse aqui, ela ficaria triste de eu não estar chorando por ela. Primeiro, essa pessoa ela não pode te ouvir, ela não pode te ver, ela nunca mais vai saber o que você fez ou deixou de fazer depois que ela faleceu. E 2, mesmo que ela soubesse, você acha que essa pessoa que faleceu gostaria de ver você em sofrimento eterno? Você parando a tua vida pra sofrer por ela? Eu tenho certeza que não. Então, não se sinta culpado. Se, por exemplo, você perdeu alguém há 1 mês, há 2 meses, há 1 ano e você não chora tanto. Primeiro, se você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que busca consolo no Espírito Santo, tenha certeza que isso não é que você é insensível, que você é frio. É porque o Espírito Santo está tirando toda a angústia do teu coração. É o Espírito Santo que limpa as tuas lágrimas antes que elas mesmo desçam no teu rosto. Então lembre-se disso, não se sinta culpado, não se sinta na obrigação de sofrer, de ficar mal porque alguém faleceu. Mas se você sofrer, coloca um ponto final e bora pra frente. Então, voltando mais uma vez, primeiro, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, sofra o que tiver que sofrer. Sofra tudo que tiver que sofrer. Terceiro, pare esse sofrimento, determine um prazo para acabar com esse sofrimento e começar a seguir em frente. Então, tudo que você, por exemplo,
O falecimento da minha mãe me trouxe muitos aprendizados. E esses aprendizados eu levo para as pessoas e eu aplico na minha vida. Então, o que eu posso ensinar com o que eu vivi? Com a morte da minha mãe, eu posso ensinar para os filhos: valorizem as suas mães. Porque você não sabe o dia de amanhã, e quando a sua mãe partir, quando os seus pais partirem, você não vai ter a oportunidade de pedir desculpa pelaquela vez que você desrespeitou, por aquela vez que você respondeu, por aquela vez que você fez algo que eles pediram para você não fazer. Então, não há tempo. Isso é pra todo mundo, mas eu, como filha que perdi a minha mãe, eu passo esse ensinamento pras pessoas. Então, quando eu vejo um filho maltratando um pai, eu falo assim: pelo amor de Deus, para, porque eu não tenho minha mãe aqui, né? Então, eu sei o quanto é doloroso você não ter como pedir perdão, você não ter como voltar atrás. E eles sofreram a vida inteira pra te criar. A sua mãe sofreu 9 meses com você na barriga, teve que parir você pra que você estivesse aqui hoje. E muitas vezes você deixa de respeitar a tua mãe e o teu pai por ingratidão. Então, assim, eu posso passar esse ensinamento pras pessoas. O que eu aplico na minha vida? Não é porque eu perdi a minha mãe que eu vou orientar as pessoas só a respeitar a mãe. Não, hoje eu tenho um respeito, um carinho, um cuidado muito especial com meu pai, porque eu também não sei o dia de amanhã. Então eu tento tratar o meu pai da melhor forma possível, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não quero que ele morra e eu me sinta culpada por algo que eu fiz, que eu não pude pedir desculpa porque eu não pude ajudar. Outra coisa que eu aplico em mim: eu vejo coisas que eu errei no passado, que às vezes, poxa, no falecimento da minha mãe, com a minha mãe, quantas vezes, sabe, eu emburrei por besteira, quantas vezes eu não respeitei ela por besteira, e hoje eu olho pra trás e falo: poxa vida. Então, por exemplo, com os meus filhos, eu vou ensiná-los a fazer diferente, entendeu? Então, de tudo se tira aprendizado. Então, o quarto passo é: tire aprendizado de tudo aquilo que você viveu e passe isso pras pessoas. Uma coisa que eu até conversava com meu pai esses dias: as situações difíceis que um cristão vive servem para edificar a fé das outras pessoas. Eu lembro que quando eu postei o vídeo do meu testemunho aqui no meu canal, teve uma repercussão muito positiva e teve uma repercussão muito ruim também, porque muitas pessoas falaram que entraram no vídeo achando que eu era uma patricinha metidinha e que achavam que ia ser um testemunho bobinho, e quando assistiram viram que era uma coisa especial, uma coisa realmente tocante. E eu vi muitas pessoas falando, né, que, poxa, é verdade, eu vou valorizar mais a minha mãe. Nossa, eu não tava falando com a minha mãe, eu vou voltar a falar com a minha mãe. Então, através da tua vida, através daquilo que você viveu, que você se arrependeu e que você gostaria de corrigir, utilize isso para edificar a fé das pessoas e ser instrumento de melhora na vida das pessoas. De tudo a gente pode tirar algo positivo. Então, se você tem algo para passar, passe. Então, esse ensinamento que eu tô dando aqui para vocês serve para tudo na vida. Qualquer situação difícil que vocês passarem, extraia tudo de positivo e use isso como conselho, use isso como incentivo para as pessoas que estão ao seu redor e para você também. Então, o meu conselho é, como quarto passo, o quarto passo: extraia coisas positivas desse sofrimento, aplique e aconselhe e passe para frente. Edifique a fé das pessoas através da tua situação difícil que você venceu. Porque, de novo, você não vai passar por nada que você não possa suportar. Deus, ele é fiel, Deus, ele é pai, e nenhum pai gostaria de ver um filho sofrendo com algo que ele não poderia suportar. Tá? Então, essas foram as minhas dicas. Eu espero muito. Se você está passando por um luto agora, meus sentimentos, que o Senhor console o teu coração, tá? Eu sei que não é fácil, eu sei que dói muito, a gente como carne não entende, mas Deus, ele sabe do porquê, ele sonda o teu coração, e em nome de Jesus, ainda hoje, essa angústia vai sair do teu coração, você vai ter um novo recomeço, e em nome de Jesus as coisas vão melhorar, tá bom? E se você não passou por um luto até hoje, não fique com medo de passar. Você é filho de Deus, você tem um Pai Consolador, que ele está ao teu lado, ele envia sempre o Espírito Santo para limpar as nossas lágrimas, e ele estará com você nos momentos difíceis. Mas se você aplicar essas dicas que eu dei agora, tenho certeza que você vai passar por essa situação com muita mais facilidade, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!